Graça e paz, vamos dar continuidade aos livros históricos. Hoje nós estaremos tratando do livro de Samuel, né? Começamos aí no livro de Josué, os livros históricos começam em Josué, falamos sobre Juízes, Ruth, e agora nós vamos entrar aqui no livro de Samuel. Samuel é descrito aí, ele conta a história num período de 100 anos de história. Ele conta um período dos juízes, sendo ele o juiz ali, e depois entra no Reino Unido. Samuel que unge aí os dois primeiros reis, tanto Saul como Davi, e ele, o livro de Samuel, então, conta a história dele, de Samuel, a priori ali nos primeiros capítulos de 1 Samuel, e depois começa a contar a história de Saul como rei, e no segundo livro, segundo Samuel, ele conta a história de Davi, praticamente, tá? É isso. Tem um versículo lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que nos diz assim, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Ou seja, Deus está sempre olhando para ver quem o coração cujo está voltado a ele, para ele se mostrar forte a esse. E aqui começa a história, então, em que Deus vê ali a provisão ali para aquele momento, a qual livraria o povo de Israel por um tempo da sua servidão através de Ana e Eucana, esse casal que vai gerar Samuel ali, tendo esse fruto, a qual traria de novo a presença de Deus ali ao meio do povo de Israel, traria de novo o povo adorando a Deus, e é isso que acontece e que nós vamos ver no livro de 1 Samuel. Tá? Nós temos a chamada dele, então, quais eram as circunstâncias? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Primeira parte do livro de Samuel trata-se de eventos ligados aos juízes que vieram após a morte de Sansão. Naquele tempo, a terra jazia em escravidão sob os filisteus e o povo israelita tornara-se escravo do pecado. Novamente, aquele ciclo a qual o povo de Israel ele pecava, caía em servidão, se arrependia, Deus o livrava, restaurava, eles entravam em repouso e assim voltava o ciclo de novo. Os israelitas não se arrependeram sobre o juizado de Sansão, como havia feito no exercício dos juízes anteriores, por isso não puderam desfrutar do repouso prometido em Canaã. Então, por eles estarem constantemente em pecado, a terra que seria ali um descanso, que emana leite e mel, acaba por ser um período a qual eles viveram ali, que sofreram por diversas vezes, por diversas nações, eles foram escravizados ali. Nessa época, o sacerdócio encontrava-se em decadência e corrupção. É quando que Samuel desponta ali, né? O que acontecia ali naquela época. Havia uma decadência ali, então, no meio do sacerdote, tá? E corrupção. Os filhos de Eli, eles faziam o quê? Eles roubavam do altar a carne do sacrifício e cometiam atos imorais com as mulheres que serviam no tabernáculo. Então, eles roubavam a carne ali, a qual era sacrificada, que o povo levava ali, e também cometia atos imorais com algumas mulheres ali. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 15 e 16, vai falar a respeito deles roubando ali a carne, a qual o povo ia ofertar ali. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Também antes que queimassem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dai essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomarás de ti carne cozida, senão crua. E aí o versículo 16 fala, dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia, isso falando dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, não, agora hás de dar, senão por força a tomarei. Então, eles até ameaçavam ali os ofertantes. E havia também a prática de prostituição no versículo 22, 23, que fala assim, ó, eram, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres,
que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, ele falando aos seus filhos, por que fazeis essas tais coisas? Porque ouço de todo esse povo o vosso malefício? E aí, essa era a situação a qual se encontrava o povo de Israel ali, a qual se encontrava o sacerdócio ali, tá? E aqui, né, o livro texto vai falar algo interessante. Deus ficou tão irado com tais desmantelos e pecado que retirou o seu Espírito Santo da tenda da congregação armada por Josué em Siló muitos anos antes. Quando o povo de Israel atravessa o Jordão e estão mais tranquilos, eles armam a tenda ali em Siló. Está lá em Josué capítulo 18, versículo de número 1, vai falar o momento ao qual eles armam a tenda, né, armam o tabernáculo ali em Siló e até aos tempos ali de Samuel, então estava ali, ó. Josué capítulo 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. É isso que aconteceu. E aqui o texto vai falar então que Deus se retira dali. Retira dali, tá? E aí vai falar sobre o salmo que descreve isso. Está lá no Salmo 78, o verso 60, especificamente, tá? Salmos 78, o verso de número 60, vai falar que o Espírito do Senhor, ele se retira do meio da tenda que está em Siló. 78, verso 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os moradores. E aqui está falando sobre esse período, né, em que Deus ele retira ali. O verso 59 do Salmo 78 fala assim, ó, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e desprezaram-lhe e o zelo com as suas imagens de escultura. Então, por isso, Deus se retira daqui e deixa o povo ali, infelizmente, já que Deus é um Deus santo, não estaria no meio de um povo a qual constantemente estava caindo em pecado. A solução, mesmo naquele tempo tão ruim, permaneceu em Israel um remanescente fiel, por meio do qual Deus pôde realizar sua obra. Ele que opera a sua vontade em época anterior através de Ruth e Boaz, agora pôde usar como agente dos seus planos Eucana e Ana. Eucana era um homem piedoso, adorava constantemente ao tabernáculo em Siló e sacrificava ao Senhor dos Exércitos, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 3, vai falar a respeito de Eucana, que constantemente ele ia até Siló adorar o Senhor. Na realidade, o texto vai falar que ele ia de ano em ano, porque o povo de Israel, eles deveriam ir ali, havia uns cultos a quais deveriam participar. E esses cultos eram anual. E eles subiam ali até Siló, no caso, onde estava o tabernáculo, e adoravam ao Senhor ali. O 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 3, fala assim, subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. Estava ali o sacerdote em Siló, que era quem? Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E é isso que acontece aqui, então. E aqui o livro texto vai falar algo interessante, que esta é a primeira referência bíblica ao Senhor dos Exércitos. Esse título divino é usado mais de 281 vezes no Antigo Testamento, e a primeira vez que é relatado é aqui em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3. Ana também era uma crente de grande devoção e piedosa, pelo que Deus honrou o seu pedido, concedendo-lhe um filho, ao qual deu o nome de Samuel, que quer dizer pedido de Deus. Ao atingir a idade adequada, o menino foi levado por Ana à casa de Deus, para que ali desenvolvesse a vida no serviço divino, conforme promessa feita por ela antes do seu nascimento. Então é isso, né? No capítulo de número 1 nós temos o quê? As práticas ali, então, de Eucana, que subia ali
anualmente, e nós vemos também Ana pedindo a Deus ali, ela sobe a adorar a Deus e pede ali que Deus lhe conceda um filho, né? Está lá a partir do versículo 9, que fala assim: então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e ele, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então está aqui Ana pedindo ali, a ponto do sacerdote ali achar que ela está embriagada. Tá aqui no versículo de número 14, e disse-lhe Eli: até quando estará em tu embriagada? Aparte de ti o vinho. E aí Ana responde ele no versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a sua serva por filha de Belial. E aí, ela nesse momento, ela fala que ela está querendo, está orando por um filho, tá? E o Senhor atende a sua prece e dá o filho. Esse filho se chama Samuel, a qual ela já tinha prometido ali que o Senhor o desse esse filho, ela o entregaria ali para servir ao Senhor. E isso ela cumpre ali, tá? O capítulo de número 1, versículo 28, fala assim, ó. Capítulo 1, versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Então, ela fala ali que se Deus desse um filho, ela o entregaria ali e serviria todos os anos da sua vida. Capítulo 1, o capítulo 2, versículo 18, vai falar a respeito de Samuel, né? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestia com éfode de linho. Samuel, então, entregue ali após o seu nascimento e está servindo ao Senhor ali e servindo ali juntamente com Eli, tá? A história, eu acho que é bem conhecida de todos, se não, essa é a oportunidade para estar lendo. Há uma profecia contra Eli no capítulo de número 2, por causa a atitude que ele tinha ali, e está lá no capítulo de número 2, o versículo de número 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe assim, diz o Senhor, não me manifestarei verdadeiramente a casa do teu pai, estando eles ainda no Egito e na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote. E aqui está o profeta ali alertando a Eli que Deus o tiraria daquela função por causa que ele foi negligente na obra do Senhor, naquilo que ele deveria se portar ali, e inclusive na condução do seu filho, ele deixou a desejar, né? A ponto que nós lemos em que eles pegavam a carne ali, eles se prostituíam com as mulheres que estavam ao redor do templo ali, e Deus, então, ele tem essa solução, que é trazer Samuel para isso, tá? O capítulo de número 2, versículo 18, vai falar a respeito de Samuel. Fala assim, ó, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestia com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a sacrificar a oferta anual. E Eli abençoou Eucana e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê semente dessa mulher, pela perfeição que fez o Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor, tá? Então está aqui Samuel crescendo diante do Senhor, Deus atendendo a oração de Ana, dando ali mais filhos, e aí tem do capítulo de número 3, nós temos Deus chamando aqui Samuel, especificamente ali pelo nome, né? A partir do versículo 1 fala assim, o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão
manifesta. Olha que cenário que havia. Né? Havia um sacerdote ali, havia profetas ali, mas o texto diz aqui, ó, que era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Então, o povo de Deus deixou de servi-lo ali conforme deveria, então não havia essa aproximação de Deus ali com o teu povo. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca do Senhor, e o Senhor chamou Samuel, e disse ele, eis-me aqui. E aqui esse chamado, ele acontece algumas vezes, Samuel não entende, vai até Eli, até que Eli entende e instrui a Samuel, fala, ó, quando você ouvir novamente, você fala que o seu servo ouve. E é isso que acaba por acontecer, né? Nós temos aqui no versículo 9, né? Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que chamando dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou ao seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou outra vez Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o seu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-eis, acabá-lo-eis. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Então está aqui a sentença de Deus para Eli, em que ele seria deportado, sairia dali, os seus filhos também pagariam pelos erros, e fala que o texto é claro, vai falar porque ele não repreendeu os seus filhos, tá? E aí ele pede para, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele pede para que Samuel, ele conte o que ele ouviu de Deus, né? Aí Samuel ficou deitado e pela manhã, então subiu à porta da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça a outro tanto se me encobrires alguma palavra de toda a palavra que te falou. Ele, então, meio que ameaça ali, falou, ó, que Deus faça com você aquilo que você ouviu, profetizou a respeito, até então ele não sabia de quem, né? E aí Samuel ele conta para ele no versículo 18. Então Samuel ele contou toda aquela palavra e nada lhe escondeu, e disse ele, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Daquele salmo que nós lemos, 78, verso 6, diz que o Senhor ele havia se retirado. Já aqui no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 20, através de Samuel, o Senhor ele retorna ali para poder falar ali junto ao povo através de Samuel. E essa é a primeira parte. Logo à frente nós damos continuidade a partir do capítulo de número 4. Deus abençoe você.